Quando eu era criança, chegava em casa com uma nota baixa, eu imediatamente me defendia dizendo: mas todo mundo se deu mal na prova. Minha mãe me devolvia: você não é todo mundo. Mas na realidade faz diferença. Faz diferença a média da turma e faz diferença como essas notas estão espalhadas. Infelizmente, eu não tinha esse conhecimento para poder explicar para ela. Da mesma forma, faz diferença analisar o seu salário em comparação com a renda do resto da população. É isso que a gente vai estudar hoje. No caso das provas, a primeira coisa que a gente pode observar é entre que valores as notas estão variando. Se a maior nota de uma prova foi 5 e a menor nota foi 3, você tirar 4 tem um significado. Mas se a menor nota foi 1 e a maior nota foi 10, tirar 4 tem um significado completamente diferente. A diferença entre esses valores a gente chama de amplitude. Então, na primeira avaliação, a amplitude foi 2, enquanto na segunda avaliação, a amplitude foi 9. Isso é pouco. Então, agora eu vou dar um outro exemplo e vamos dar um passo além. Peguei 2 conjuntos de notas, chamei de notas de ciências e notas de inglês, calculei as médias, na verdade a média foi a mesma, a média é 6, e eu vou calcular o desvio médio desses 2 conjuntos de valores. O que é o desvio médio? É a média dos desvios, na verdade. Eu pego a diferença entre cada valor e a média, somo e divido pela quantidade. Observa que na conta entra um módulo, mas que você pode simplesmente ignorar fazendo o maior menos o menor. Nesse caso, o desvio médio da prova de ciências foi maior, o que significa, a primeira informação desse tipo, que as notas estão mais espalhadas com relação à média. Isso é uma coisa boa. Mas dá para ir mais além ainda do que o desvio médio. A gente agora vai falar da variância do desvio padrão. Conhecimentos que começaram em 1795 e estão evoluindo até hoje. O nome desses caras que eu coloquei aqui são os responsáveis, mas meio que isso acaba em 1920, por aí. De lá para cá, outras coisas já foram descobertas. Mas vamos lá. A maioria dos professores, quando ensina variância no ensino médio, diz para pegar aquela mesma conta que a gente fez antes, e em vez de colocar o módulo, elevar ao quadrado cada diferença daquelas. Diz que o efeito é o mesmo, que some quando o número ficava negativo, e os alunos acham isso mais ou menos normal, dá para a aula prosseguir, mas o motivo é outro. Vamos supor que a gente tenha o ponto 1,7, a média de 1,7 a 4, e a gente queira, portanto, encontrar a distância do ponto 1,7 até o ponto formado pelo 4 e pelo próprio 4. A gente vai fazer um triângulo retângulo, vai aplicar o teorema de Pitágoras, aí o quadrado da hipotenusa vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Opa, o quadrado já apareceu aí, e vida que segue. Agora imagina isso ampliado. O nome disso é método dos mínimos quadrados. E uma das principais aplicações é encontrar a regressão linear entre duas grandezas. Isso é, a reta que melhor se ajusta quando você tem pontos coletados experimentalmente, mas que tendem de uma forma linear, como mostra essa figura. Ô Raul, não era óbvio que aumentando o preço da gasolina teria que aumentar o preço do feijão? Não. Você pode ter um aumento na gasolina e o preço aumentar num determinado momento, e aí o consumo diminuir, porque as pessoas ficam sem dinheiro, e aí o preço tem que abaixar para se acomodar a esse novo consumo. Depois há uma nova necessidade de consumo e o preço cresce novamente, ou cai algum subsídio, ou aumenta algum imposto. O que importa é que existe uma maneira da gente encontrar uma reta onde a gente pode ter uma previsão do que está acontecendo. Raul, sempre dá para encontrar essa reta? Não. Você tem que olhar os dados e ver se eles se comportam de uma maneira linear. Às vezes, a função que melhor se ajusta pode ser uma função quadrática, uma função logarítmica, uma função exponencial. Eu gosto muito dessa animação que mostra de uma forma analógica como é que a gente encontra essa reta. Finalmente, para poder falar do desvio padrão, a gente poderia começar do jeito que se fala em sala de aula. Olha, na variância a gente elevou ao quadrado. Então,
os dados estão todos ao quadrado. Quando a gente tira a raiz quadrada, a gente volta à unidade normal. Muita gente fica satisfeita com isso. Mas se fosse para isso, para que levar ao quadrado? Por que não continuamos só com o módulo? O desvio padrão, quando aplicado numa curva normal é aquela que tem a forma de um sino, você tem um teorema que mostra os percentuais de dados que vão estar afastados da média de acordo com o desvio padrão. E isso é muito poderoso. Mesmo quando a distribuição dos valores não segue exatamente a curva normal, você consegue interpretar o quanto você tem de afastamento dos valores com relação à média. Eu estou fazendo isso nesse desenho com aquelas notas de ciências. Ô Raul, e onde entram os salários nessa história toda? É usando o desvio padrão que a gente consegue, por exemplo, descobrir que 50% da população vive com até um salário mínimo. Se você ganha R$2.000, você já faz parte dos 30% mais ricos. Se você ganha R$3.500, você já faz parte dos 20% mais ricos. Se você ganha R$5.000, você já está entre os 10% mais ricos. Com R$10.000, você já está nos 5% mais ricos da população. E se você ganha R$30.000, apesar de você estar muito, muito longe dos bilionários, você faz parte do 1% mais rico da população. A desigualdade social e a concentração de renda estão aí. Só não vê quem não quer.